21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Fabiano Melo. Estou recebendo agora a doutora Inês Soares, que é Procuradora Regional da República, que esteve nessa edição do Congresso debatendo a seguinte temática: Direito dos animais no exercício dos direitos culturais, um passeio pela jurisprudência brasileira. Doutora Inês, alegria recebê-la aqui no nosso canal, no YouTube do Planeta Verde. Eu gostaria de indagar inicialmente, sobre a sua exposição nessa edição do Planeta Verde. Olá, Fabiano. Foi uma alegria participar dessa edição do Planeta Verde. E, quando eu fui convidada para falar sobre esse tema, direitos dos animais, eu fui pega de surpresa, porque, na verdade, minha pesquisa é sobre patrimônio cultural e direitos culturais, e pensei, o que eu vou fazer na mesa de direitos dos animais? Mas, depois, eu vi a importância da gente ligar esses temas, até porque eles estão aí. A gente vê essa decisão que está muito em voga da vaquejada, que a gente pode falar mais para frente, mas tem outras tantas decisões interessantes que ligam esses temas, direito dos animais e patrimônio cultural e direito ao exercício dos direitos culturais. E como, aproveitando o tema desse ano do Congresso, que também falava sobre ética e jurisprudência, eu escolhi falar sobre o passeio, sobre a jurisprudência, e elegi 3 casos que talvez nem sejam tão emblemáticos, os 2 primeiros nem tão emblemáticos, mas que situariam a plateia na complexidade de trabalhar os direitos dos animais sob a perspectiva dos direitos culturais. E não o contrário, assim, eu não parti dos direitos culturais, parti dos direitos dos animais, mas até pedi, quando eu fui começar a palestra, eu disse, uma das primeiras slides que eu passei foi tratando que os animais eram recursos culturais, e pedi desculpa até às outras palestrantes que tinham me antecedido, porque elas tinham feito excelentes falas, e mostrando que os animais têm uma senciência, e você falar depois, vinha uma fala dizendo que os animais são recursos culturais, pode parecer um pouco desrespeitoso, mas, na verdade, é a abordagem que a gente pode também ter no direito a partir do exercício dos direitos culturais. Então, eu apresentei um caso que foi uma discussão que teve na Bienal em 2010, de uma obra que chama Bandeira Branca, que ele foi contemplado com o espaço central da Bienal para uma instalação, e 3 urubus que vieram de um cativeiro no Parque dos Falcões, em Sergipe, Itabaiana, ficavam voando, e, com isso, ele queria representar a fragilidade da vida e da morte, e alguma estética, a estética do animal, que o voo é bonito, mas que de perto não é tão bonito. E isso deu muita confusão, os órgãos de defesa dos animais bateram pesado, e embora a Bienal tivesse todas as licenças, o IBAMA voltou atrás e disse que a licença que ele tinha concedido não contemplou, não era para aquele ambiente, ele não tinha entendido bem. A Bienal entrou na Justiça, mas não conseguiu sequer eliminar, entrou na Justiça Federal em São Paulo, não conseguiu sequer eliminar para continuar a exposição, e teve que retirar os animais. E o que é interessante nesse caso é porque os animais eles eram criados em cativeiro. Eu tive a oportunidade de visitar esse lugar, em lugar menor do que o que eles estavam expondo aqui. E eles não eram 3 animais o dia todo, eram sempre 3 unidades, 3 animais, mas eles estavam num grupo de 12 e eles se revezavam e descansavam. Então, talvez não houvesse ali maus-tratos, você não pudesse caracterizar os maus-tratos e a crueldade. E o juiz disse, olha, eu não tenho realmente elementos para caracterizar ali os maus-tratos contra esses animais, mas, pelo princípio da precaução, se há uma potencialidade de dano, se ele não está no ambiente dele. Então, eu quis mostrar que a arte ela é livre, mas como ela pode ser livre quando ela escolhe um recurso
cultural que é um ser vivo, né? Qual é? E também você não pode limitar antes. E aí eu trouxe outro exemplo em seguida de outra discussão judicial que aconteceu na Bienal da Mercosul, na 10ª Bienal da Mercosul, e no final de 2015, no qual se apresentou uma obra do Oiticica, Tropicália, que tinha uns papagaios na obra. E, novamente, a secretaria, nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, entrou dizendo que não tinha condição daquele animal estar ali, que era fauna silvestre, e foi dada uma decisão judicial no sentido de que primeiro, a decisão do primeiro grau não foi favorável, os animais continuaram, mas depois o tribunal disse que os animais tinham que ser retirados. Então, o que eu quis mostrar para a plateia é que também, embora a criação seja livre, a concepção do artista ou a própria obra pode ficar incompatível com o nosso momento atual. A obra pode se renovar ou até deixar de existir, não ter mais sentido, não ter mais beleza, ou não passar mais a mensagem, ou não ser mais aceita a mensagem que ela passa, né? Então, esse foi o primeiro exemplo, e o segundo foi o da Charretes, de Petrópolis e Paquetá, 2 cidades do Rio, que são usadas como um recurso turístico. Os animais trabalham ali também, os cavalos de tração, para proporcionar o turismo e como até como um ingrediente, um elemento da paisagem local. Sendo que um animal, tudo começou em 2013 em Petrópolis, quando o animal caiu de cansado e quebrou a perna de maus tratos que ele estava sofrendo. Mas foi feita uma ação, foi uma ação judicial, e 2 anos depois, em 2015, o juiz decidiu que aquilo era um caso isolado e todos os outros charreteiros estavam em condições normais de operar. E o que é interessante nesse caso é que a própria defesa dos animais, a própria defensora dos animais se manifestou dizendo que achou que era a melhor solução mesmo, aqueles cavalos, era eles continuarem sendo animais de tração do que ir trabalhar em outra atividade, porque eles iam continuar trabalhando. E, enquanto isso, no caso de Paquetá, acabou de ser assinado um termo de ajustamento de conduta com a OAB do Rio de Janeiro para que os animais deixem totalmente de ser animais de tração, e lá em Paquetá não vai ter mais charrete, porque lá eles não tinham condição de ter um negócio sustentável, dando a alimentação correta, dando prazo porque isso é um negócio também. Você tem que pensar, ou você dá todo o conforto para o animal, para ele não ser maltratado, e para isso você tem que ter um descanso, tem que ter mais charrete, tem que ter mais uma alimentação melhor, ou acaba o negócio. E eles preferiram acabar, mas com todo o acompanhamento do Ministério Público, da OAB, do SENAC, e eles vão agora operar nos carrinhos, que vai ficar um turismo tão interessante quanto, né? Espera-se. E, se não for, paciência, a gente encontra outras formas de se divertir, de fazer turismo. E o último caso foi da vaquejada, que é um tema palpitante do momento, né? A senhora já sinalizou a próxima pergunta, né? É inevitável perguntar sobre a vaquejada. Sobretudo, como compatibilizar a proteção cultural com a proteção do meio ambiente. Me parece que são parâmetros diferentes, como a gente conversou um pouco antes dessa entrevista, premissas. Eu gostaria que a senhora pudesse, então, fazer uma abordagem aqui dessa questão da vaquejada e, claro, desse cotejo entre a proteção cultural e a ambiental. Fabiana, como eu estava lhe dizendo, as premissas, embora o meio ambiente acolha o patrimônio cultural e os direitos culturais, em algum momento, e é interessante para o patrimônio cultural, os direitos culturais serem acolhidos por essa sistemática do meio ambiente, da sistemática ambiental. Isso não é só no Brasil, nos outros países, a maioria também trabalha com meio ambiente cultural e meio ambiente natural, e outras divisões, mas essas 2 básicas. O direito à expressão, à manifestação cultural,
que pode gerar um bem cultural material ou imaterial, ou não, pode ser simplesmente uma manifestação cultural. Se você tem um parente que é da Croácia e vai estar falando a língua dele, ele está só se manifestando na língua dele. Ele não está aqui criando um patrimônio para o nosso país, né? Mas se ele começa a morar aqui e há uma comunidade da Croácia, daqui a 30 anos nós podemos ter um patrimônio já de uma população que chegou de outra nacionalidade, que é acolhida e que nos ajuda a construir a memória do nosso povo. A nossa Constituição permite isso. Mas, voltando aos direitos culturais, os direitos culturais partem da premissa da liberdade. As pessoas têm liberdade, todos nós temos liberdade de criar, de participar da vida cultural, de participar da vida da sociedade, de nos manifestarmos. Enquanto que o direito ambiental, ele parte das limitações. O direito ambiental vem para dizer, você pode fazer, desde que seja assim, de tal modo, em tal tempo, que não prejudique as gerações futuras, que garantam a sustentabilidade. Então, são premissas diferentes. Então, quando a gente vê um caso como esse da vaquejada, e que a gente já tinha visto antes nas rinhas de galo, e na farra do boi, porque esse caso da vaquejada não é diferente. Eu acho que esse julgamento, por enquanto, na hora que nós estamos gravando esse programa, ainda está empate 4-4, causa estranheza, porque nos outros casos o Supremo sempre tinha se manifestado em favor dos animais. Por quê? Porque, nesse caso, nós temos uma norma, um princípio, que é o princípio da liberdade de expressão cultural. Mas, de outro lado, nós temos uma regra clara que diz que os animais não podem ser submetidos à crueldade e a maus tratos. Então, na palestra do professor Ingo ontem, foi muito interessante isso. Ele disse, olha, nós não estamos diante de dois princípios. Nós estamos diante de um princípio, que é a manifestação cultural, e uma regra clara, que diz que os animais não podem ser maltratados. E isso já aconteceu outras vezes no Supremo, em outros casos, que quando se discutiu também a liberdade de expressão de um autor que escrevia textos contra os judeus, antissemita e tal, e o Vigílio Afonso da Silva diz, olha, o Supremo acertou no resultado quando diz que não há liberdade de expressão quando há quando há o outro lado ofende a memória de um povo, do povo judeu, mas errou porque, naquele caso, há um crime de racismo. E eu acho que, quando eu vejo esse caso da vaquejada, eu me lembro muito dessa posição do Vigílio Afonso da Silva em relação a esse outro caso, porque, na verdade, você aqui não tem uma ponderação, você tem um direito à manifestação cultural, que tem que respeitar. Doutora Inês, uma última pergunta, então. Eu tenho sempre dialogado com os conferencistas sobre a situação no país hoje, especificamente no que se refere às propostas que pretendem flexibilizar a nossa legislação ambiental. E, como tal, eu queria a sua opinião aí, diante do que está acontecendo ou que poderá acontecer. É lamentável a gente ao invés de pensar num futuro mais seguro, a gente pensar nesse desmonte que está acontecendo, porque essas normas que visam, entre aspas, flexibilizar, na verdade, elas querem facilitar os empreendimentos mais do que o que já são facilitados, porque não há uma legislação tão rígida, e o que é rígido já não é tão cumprido. Então, o que está acontecendo agora é um desmantelamento mesmo da administração ambiental. Na minha área, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, na parte de patrimônio cultural, que já tinha uma proteção ínfima desde sempre, e depois da Lei Complementar 140 já ficou mais prejudicado. Agora, com essa nova mudança, não vou nem considerar, mas com essa tentativa
de mudança vai ficar totalmente desprotegido, o que era um pouco protegido também vai ficar, então, é muito desprotegido, a gente não entende o que é que se quer com isso, porque os outros países criam normas mais rígidas ou já têm uma cultura de respeito, porque proteger o meio ambiente e a estrutura ambiental é proteger o nosso futuro. Então, não há um pingo de sentido, né, a não ser nem político, se você pensar, porque o político também podia olhar para o futuro, e um futuro que não vai ser tão longo. A gente não vai precisar discutir daqui a 20 anos. Bem que eu disse, eu acho que daqui a 2, 3 anos, se essas normas passam, a gente já vai ter um quadro muito de debilidade, que vai prejudicar todo mundo. Eu não sei quem ganha com isso, porque mesmo as ações, mesmo as empresas vão ter que responder por isso, porque elas vão nos causar muito mais danos, os empreendedores, do que estão causando hoje, né? Então, eu não consigo entender esse tipo de postura que agrada no momento bem presente hoje, né? Doutora Inês, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua entrevista, pelas suas reflexões aqui no nosso canal. E fica o convite a você, para que possa acompanhar as entrevistas que fizemos aqui, na 21ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.